Pastor Júnior Trovão relembra quando foi baleado com 3 tiros e sentiu que ia morrer, mas dentro de casa ele tinha uma mãe temente a Deus que dobrou os seus joelhos em favor de seu filho e um milagre aconteceu. 2 anos atrás, vai para 3, chegando no interior de São Paulo, indo para pregar. Quando eu chego naquela cidade, minha irmã me liga e diz assim: Júnior, mãe acabou de ser internada agora, a ambulância veio buscar, a mãe não está bem. Eu senti um aperto no meu coração. E eu falei para o pastor da igreja: pastor, minha mãe acabou de ser internada, eu estou com um aperto no meu coração. Eu não vou pregar. Eu vou voltar para casa, eu preciso cuidar da minha mãe, embora eu tenha 9 irmãos. Cheguei para a moça da Azul, expliquei o que estava acontecendo. Ela disse: Senhor, vai ter um voo agora que vai sair às 5h30, só quer voltar nele? Eu falei: agora. Cheguei no Rio de Janeiro às 7 horas da noite, revezando no hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para cuidar da minha mãe, eu e meus irmãos. Minha mãe conversando, em nenhum momento minha mãe devastou-se. Em nenhum momento minha mãe sentia medo da morte, porque era a mulher que mais orava pela família. Aquela era meu exemplo de fé. Minha mãe era meu exemplo, assim como Timóteo tinha um exemplo de fé, dizendo: sua mãe, sua avó Lóide, sua mãe Eunice, que haja a mesma fé que tem nelas, haja em você também, Timóteo. Meu exemplo de crente é meu pai e minha mãe. Mais de 60 anos na mesma igreja e 70 de casado, sem sair da sede. Lá, minha mãe só tem uma credencial de membro do mesmo lugar da qual eu sirvo a Deus também. Meu exemplo de fé. Eu me lembro que quando eu tomei tiro, eu tinha meus quase 18 anos, 17 para 18. Quando eu cheguei baleado, porque nesse período eu não estava na favela, eu estava no bairro. Troquei tiro, mas 15 dias antes minha mãe falou para mim assim: ó, você está saindo, né? Eu falei: sim. Ela: estava orando por você nessa madrugada, meu filho. E Deus falou para mim para não pedir mais misericórdia pela sua vida. Ele vai tratar com você a partir de hoje. Você imagina uma mãe falar isso para um filho? Minha mãe falou para mim. E se tinha alguém que nós tinha medo quando orava, era minha mãe. Porque ao mesmo tempo que ela falava algo bom, se ela falasse uma sentença, era certo de acontecer. E aquilo já fiquei preocupado. Ocorreu uma situação, houve uma troca de tiro. E aqui quem é polícia, já foi da vida errada, sabe. Magno 357 não falha. Pode jogar uma bala picotada dentro dele que ele bota para fora. Mas naquele dia, Deus queria me pegar. Na troca de tiro, eu não dei um, tomei 3. Quando eu tomei 3 tiros, eu estava perto de casa. Peguei um veículo, cheguei perto de casa, joguei a arma no mato, para minha mãe não me ver armado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou: o que houve? Eu falei: fui baleado. Minha mãe falou desse jeito para mim. Eu já estava esperando. Deus havia falado comigo que ia tratar com você. Quando eu levantei a camisa, ela: tira a camisa. Eu falei: mãe, não aguento, porque eu tomei um tiro aqui, a marca ainda está até hoje, e minha mão atrofiou. Eu não conseguia levantar a camisa. Ela disse: eu vou tirar. Quando minha mãe tirou, eu tomei um tiro aqui, que bateu aqui desse lado, que estourou isso aqui meu. Estava tudo esponjosa, aquela carne queimada pela pólvora. E ela falou para o meu pai desse jeito: meu amor, pega no guarda-roupa uma camisa para o Júnior e coloca ele nele e leva ele para o hospital. Minha mãe desse jeito, calma. Daqui a pouco, quando eu botei a camisa, ela disse: vai, meu filho. Eu estava descendo os degraus da casa da minha mãe, que eram 18 degraus. Eu sabia que eu ia morrer pela a quantidade de sangue que estava saindo da minha barriga. Quando eu cheguei no 4º degrau, eu dei uma olhada para trás assim, ela falou assim: Júnior. Eu falei: fala, mãe.
Eu estava olhando em tom de despedida. Sabe o que minha mãe falou para mim? Ela disse: meu filho, sua mãe vai entrar dentro daquele quarto agora e vai orar por você. Porque assim como você está saindo com vida diante dos meus olhos, você vai voltar com vida para o braço da sua mãe. Porque você é promessa de Deus para a minha vida. 27 anos depois, olha onde eu estou aqui hoje pregando. Minha mãe viu seu filho ser salvo, batizado, ser levado a diácono, a evangelista, e 10 anos depois ser consagrado a pastor. Viu seu filho rodando o mundo. Um ex-traficante hoje já pregou em 22 países. Sou presidente de um evento nos Estados Unidos há vai fazer 7 anos. E já rodei todas as capitais do nosso país. E já foram 46 mil vidas levadas a Jesus. Imagina a minha mãe vendo tudo isso. Quando minha mãe fica internada, vai eu ficar perto dela. Quando eu vi que minha mãe piorou, eu dobrei o joelho ao lado da cama dela e orei com toda a minha fé que Deus tinha curado os enfermos. Eu dobrei o joelho e disse: Deus, tu ainda não cumpriu tudo na minha vida. Deixa minha mãe viver mais alguns anos. Cura minha mãe. Eu expulsei aquela enfermidade. Orei com a mesma fé que orei pelos cancerosos. Um dia, 2 dias, minha mãe piorando. Um dia a gente chegou na sala de casa, reuniu eu e meus irmãos e disse assim: Júlio, será que nós não estamos atrapalhando a vontade de Deus? Vamos fazer uma coisa, por mais dura que seja. Vamos fazer algo aqui agora, todos concordando, para que Deus faça a sua vontade. Segurei a mão dos meus irmãos e a oração que eu fiz foi essa: Deus, faça a tua vontade na vida de nossa mãe. Quando eu fui dormir, 6 horas da manhã, a notícia veio: venha ao hospital, sua mãe acabou de falecer. Mas eu cantei por muitos anos, e eu estava vivendo o que eu cantei. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, e se tudo der certo, eu tive que engolir a saliva e cantar esse trecho. Eu não adoro pelo que ele faz, haja o que houver. Você sabe qual foi o pedido que eu fiz para Deus? Deixa minha mãe ir para casa para ver os filhos. No dia que Deus levou ela, Ele falou comigo: ela não foi para sua casa, mas ela veio para a minha. Fala para o teu irmão assim: tem coisas que estavam contigo, fala, mas hoje estão com Deus. Estou sentindo Jesus aqui, eu vou correr aqui hoje. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a cabetada? Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.